Falar de privilégio não é ofensa pessoal, é análise estrutural. O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Você não derrota um sistema injusto jogando com as regras que ele escreveu. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. O povo precisa participar, não como figurante, mas como protagonista da política. Aqui o caos não é desordem, é matéria-prima do pensamento. É matéria-prima do pensamento. Prima do pensamento. Pensamento. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar nas ideias de um pensador que marcou muito o debate educacional no Brasil, né? Dermival Saviani. O foco principal vai ser o livro Escola e Democracia. Isso, e como ele amarra, as teorias sobre educação com a própria ideia de democracia e, claro, com o problema da marginalidade social. Exatamente. A nossa base vai ser o Saviani mesmo, claro, especialmente essa obra, Escola e Democracia. Mas é bom a gente situar um pouco, né? Colocar em diálogo com outras vozes que aparecem no material, tipo Paulo Freire, e também com o contexto mais amplo que outras fontes trazem. Sim, para dar uma visão mais completa. E o objetivo aqui, é tentar entender a crítica que o Saviani faz às diferentes pedagogias e principalmente qual é a proposta dele, né? Que caminho ele aponta para uma educação que possa, de fato, servir como ferramenta de transformação, especialmente para os grupos populares. Então vamos lá desvendar isso? Vamos. Para começar, o Saviani faz uma distinção que é chave. Ele separa as teorias em dois grandes grupos, né? As não críticas, aí entram a pedagogia tradicional, a escola nova, a tecnicista. Aquelas que, de um jeito ou de outro, viam a marginalidade como algo a ser resolvido pela escola, Seja por falta de conhecimento, por desajuste do indivíduo ou por ineficiência do sistema. Isso. E do outro lado ele coloca as teorias crítico-reprodutivistas. Aqui a gente pensa em Bourdieu, Passeron, Althusser. A visão deles era basicamente que a escola servia, na verdade, para manter as coisas como estavam. Reproduzir as desigualdades. Exato. O problema é que essa segunda visão, embora crítica, acabava levando a um certo pessimismo, Uma sensação de que, se a escola só reproduz, o que a gente pode fazer? Pois é, um beco sem saída. E é aí que Saviani entra forte. Essa sensação de impotência, de que a escola não serve para mudar nada, isso incomodava muito. Muito. E ele se pergunta, mas será que é só isso? Será que a escola está, assim, condenada a ser só reprodutora? Não existe uma forma de pensar a educação, uma teoria mesmo, que transforme a escola num instrumento a favor dos interesses dos dominados? É a grande questão dele. E para responder isso, ele usa uma imagem bem forte que ele pega do Lenin, a da curvatura da vara. Ele diz que o debate pedagógico estava torto, pendendo demais para um lado. Para o lado da escola nova, com aquele foco todo no indivíduo, nos métodos, na espontaneidade. Exato. Aí ele propõe, então, entortar a vara para o lado oposto, ou seja, resgatar elementos da pedagogia tradicional. E aqui, assim, a coisa fica realmente interessante, porque é bem contraintuitivo, né? É surpreendente, sim. Mas veja bem, a ideia não é defender a volta da escola autoritária, antiga. O que Saviani faz é olhar para a origem da pedagogia tradicional, lá na época da ascensão da burguesia, e identificar ali alguns ideais importantes. Como a universalidade do saber. Isso, a ideia de que o conhecimento é para todos, a igualdade perante esse saber, a valorização do conteúdo, da razão. Ele argumenta que esses ideais, mesmo tendo surgido com a burguesia, podem ser, digamos, reapropriados, podem ser úteis numa luta por outra direção social. Entendi. Então não é voltar à escola tradicional, mas pegar elementos dela que foram talvez esquecidos ou descartados pela escola nova e que podem ser úteis para uma educação transformadora. Exatamente. Ele curva a vara para resgatar o que considera válido para a luta dos trabalhadores, sem necessariamente abraçar toda a pedagogia burguesa. E um ponto interessante é a visão dele sobre a ciência no ensino. Como assim? Ele critica um pouco os métodos novos por tentarem, às vezes, imitar o processo de descoberta científica na sala de aula, o que ele acha meio artificial, pseudocientífico para o ensino. Já o método tradicional, ele associa mais à transmissão do produto da ciência, do conhecimento já consolidado. E ele acha que isso tem seu valor. Certo. E como tudo isso deságua na proposta concreta dele?
a tal da pedagogia histórico-crítica? Bom, ela surge justamente para tentar superar essa dicotomia, né? Nem só reprodução, nem uma visão ingênua da escola. A ideia central é articular a educação diretamente com os interesses dos trabalhadores. E como funcionaria na prática? O caminho proposto é partir da prática social concreta do aluno, dos problemas reais da vida dele, depois problematizar isso, e aí vem o momento chave que ele chama de instrumentação. Que seria... Seria a escola fornecer as ferramentas, o conhecimento científico, histórico, artístico, cultural, tudo que a humanidade acumulou e que é relevante para entender e agir sobre aquela realidade. O conteúdo é fundamental aqui. Para depois voltar para a prática, mas de outra forma. Isso, voltar para a prática social, mas agora de forma mais consciente, mais crítica, organizada, capaz de transformar aquela realidade inicial. Nesse processo, o professor é visto como um mediador essencial, o conteúdo é indispensável e o esforço do aluno para se apropriar desse saber também é valorizado. Ou seja, não é só criticar por criticar. É preciso dominar o conhecimento para poder, de fato, transformar. É uma visão bem exigente, né? Sim, exige esforço, estudo, e a função política da educação para Saviani se cumpre justamente aí, quando ela permite que as camadas populares se apropriem dessa cultura historicamente acumulada, desse saber como uma arma mesmo, para construir sua própria visão de mundo, sua própria hegemonia. E você mencionou o contexto, né? Isso tudo surge no Brasil durante a ditadura, no momento de luta por democracia, por escola pública. Exato. Lendo os prefácios, as introduções do Escola e Democracia, fica claro como essa teoria nasce de uma urgência histórica, de uma frustração com os rumos da educação e da sociedade e de uma busca por ferramentas concretas para a luta social. Então, para a gente amarrar as ideias, o ponto central de Saviani parece ser que a educação nunca é neutra, ela sempre tem um lado. Ele faz uma crítica forte às pedagogias dominantes e propõe uma alternativa clara: usar a escola para que os trabalhadores dominem o conhecimento historicamente relevante. Isso, a apropriação do saber como estratégia política. A escola, nessa visão, se torna um espaço de disputa, um campo para construir uma nova hegemonia cultural e política a partir dos interesses populares. Faz todo sentido. O que, claro, nos deixa pensando. Se essa apropriação do conhecimento científico e cultural clássico, digamos assim, é tão central para o Saviani como ferramenta política para os grupos populares, como é que essa perspectiva dialoga hoje com outras abordagens críticas? Que tipo de abordagens? Penso naquelas que talvez deem mais ênfase à validação dos saberes que já existem nas comunidades, os saberes populares, às vezes até em oposição ao saber científico. Ou mesmo aquelas correntes que propõem uma desconstrução mais radical da própria instituição escolar como a conhecemos. Interessante o contraponto. Pois é, fica a questão, né? Como essas diferentes ênfases no saber acumulado versus saber popular, na reforma da escola versus sua superação, se articulam ou se tensionam na busca por uma educação que seja de fato libertadora. É algo para a gente continuar refletindo.